lá no livro de Mateus. Mateus 10. Vamos lá no livro de Mateus 10. Mas antes da gente ir para o livro, a gente vai explicar aqui direitinho. Hoje eu estava ouvindo meu pastor pregar a palavra, né? Claro, que eu sou uma pessoa que eu prego, mas eu também ouço. E o meu pastor estava pregando uma coisa que é muito séria. Por quê? Deus, ele chamou a gente para a paz. A vontade de Deus é que a gente prospere, que a nossa família seja salva, que as coisas dê certo, entendeu? Essa é a vontade de Deus, mas depende muito da nossa vontade também. Por quê? Porque o meu pastor estava falando uma coisa lá, hoje, né? Pregando lá, eu estava lá ouvindo a palavra de Deus, e eu estava falando, poxa, isso é muito sério. Às vezes a gente pode começar bem, e no meio do caminho começava tudo errado. Como assim? Deixa eu te explicar uma coisa. Quando a gente não quer mais ouvir o pregador, pregadora, isso acontece. Às vezes a gente começa bem na igreja porque a gente está prestando atenção na palavra, a gente está obedecendo o que está sendo ensinado. Aí qual é a questão que vai acontecer? Vai começar a dar tudo certo, porque você está obedecendo. E Deus não funciona, só vou para a igreja e pronto. Não, Deus funciona quando a gente sai daqui e coloca em prática o que é ensinado. Ir para a igreja, pessoal, não abre porta, não muda a sua vida. Você não é abençoado só porque você foi na igreja. Você é abençoado quando você vai na igreja e você obedece o que Deus está falando. Entendeu? Então, meu pastor hoje estava pregando sobre isso, que às vezes a pessoa está na igreja, chega uma hora, que a pessoa já não liga mais que o pastor está pregando uma coisa, você está nem aí, não tá? Deus está usando o pastor para avisar que você está fazendo outra coisa. Aí parece até que tudo está indo bem, mas preste bem atenção, daqui a pouco começa a dar tudo errado. Do nada, começa a desmoronar tudo. Mas o que está acontecendo? Os avisos, recado que Deus estava dando, Deus estava falando, você não estava colocando em prática. Eu sempre costumo falar que a planta lá no bucho morre assim que você tira ela dali, não. Você tirar ela vai ficar uns dias durinha. Mas daqui a pouco ela vai se secando, se secando, se secando. Assim somos nós. Quando nós saímos da palavra, não é assim logo de cara que começa a dar as coisas erradas, não. Deus vai te dando chance. Aí usando o pastor, usando a pastora, vai te falando, te explicando. Se você ficar insistindo, uma hora começa a dar ruim. Por quê? Porque o cristão, ele é como um trem. Nem meu pastor costuma falar lá, ele é como um trem. Enquanto você está andando no trilho, ele vai chegar ao destino dele, ele vai chegar onde ele quer. Mas quando ele descarrilha, ele não anda mais. Assim somos nós. Quando a gente está indo pela palavra, a gente vai, as coisas vão funcionar, vai dar certo. Mas se a gente parar de obedecer, começa a dar tudo errado. E a gente tem um exemplo de Corá, Datã e Abirão. Corá, Datã e Abirão, eles saíram lá do Egito. Deus usou Moisés, tirou eles do Egito. E eles foram abençoados. Eles passaram pelo mar, eles comeram do maná que caiu do céu, eles beberam da água, da rocha, tudo isso que Deus usou Moisés para fazer. E eles foram sendo abençoados. Só que chegou uma certa hora que eles não ouviam mais Moisés. Você está entendendo? Tem hora que a pessoa não ouve mais. O pastor falou, isso é um perigo, porque você estava indo bem, você estava indo na obediência. Até o pastor Mota falou, hoje ele estava pregando lá sobre isso, isso é verdade. Você tem que ter cuidado até com a sua amizade com o pastor e com a pastora, sabia? Pastor, mas a gente não pode ter amizade com o pastor e com a pastora? Não tem. Você não pode confundir as coisas, a amizade com a missão. Entendeu? Por exemplo, eu tenho amizade lá com o meu pastor. Eu tenho amizade com o pastor, tenho amizade com a Giane.
Mas quando o meu pastor está pregando, eu sei que Deus está usando ele. Eu não desprezo aquilo que está sendo ensinado, está entendendo? Tem gente que pega uma amizade, tá, o pastor falou, legal, estamos juntos, né? A gente não é assim, não. Aí você não obedece, vai dar ruim para você. Você está entendendo? Por mais que o pastor seja seu amigo e sua amiga, se você não obedecer o que Deus está falando, aí já é entre você e Deus. O pastor já não tem nada a ver com isso. Você está entendendo? Sim ou não? Meu pastor é muito legalzinho comigo, mas teve algumas vezes na minha vida, e às vezes acontece, você dá uma bobeirinha, você deixa de fazer o que Deus usou o pastor, vai dar ruim. Você está entendendo? Porque aquilo ali é o JCD ali que está pregando, ele está sendo um instrumento de Deus na sua vida, para te orientar o que você tem que fazer. Entendeu direitinho, pessoal? Sim ou não? Então, hoje ele estava pregando sobre isso. Então, Corá, Datã e Abirão, ele chegou a um certo ponto que ele já não ouvia mais o Moisés. Ele já começou, eles se rebelaram contra Moisés. Antes eles obedeciam, mas depois eles se rebelaram. Moisés está pensando o quê? Pode mandar na gente, e às vezes o pastor dá um conselho para você, para o seu bem. O meu pastor me dá conselho. Às vezes ele conversa comigo no telefone e está me dando conselho para o meu bem. E às vezes você não entende que é para o seu bem, e a pessoa não põe em prática. Também não é bem assim, não, o pastor não sabe, não sei o quê. Daqui a pouco o troço acontece. Então, o Moisés, para chamar o coral, para mandar a Abirão, e eles se rebelaram. Moisés está pensando o quê? Que ele pode mandar na gente? Não é assim não, tal. Ele já não ouvia mais o Moisés. E o Moisés continuava sendo um instrumento na mão de Deus, que estava ensinando a eles. Até que aconteceu aquele episódio lá, que deu, eles foram engolidos vivos. Igual o pastor estava pregando hoje, eles foram engolidos vivos, eles nem morreram, eles foram direto para o inferno. Entendeu? Coisa séria. Mas por que isso? Porque eles achavam que não precisavam mais obedecer. Então a gente tem que observar isso. Pastor, não sei porque estava no troço errado, mas alguma coisa a gente saiu. Entendeu? Deus não é injusto. Você tem que ver aonde é que você saiu. Pastor, se eu ver, você volta. E é a mesma coisa você entrar numa rua, você descobriu que está na contramão. Enquanto você não descobriu, você vai embora, tranquilo. Mas quando você descobre, o que você tem que fazer? Você tem que voltar, você não vai continuar na contramão. Até uma hora um carro bater de frente com você, vai dar ruim. Você descobriu que está na contramão, eu vou voltar. A mesma coisa é a gente na palavra. Você descobriu que saiu, peraí, eu vou voltar. Às vezes é orar, Deus está falando para você orar, você não ora. Entendeu? Deus está falando para você buscar, mas você não busca, você não está obedecendo mais, está levando a vida de qualquer maneira. Igual o Zé Cavalinho, deixa a vida me levar, o que é Deus. Não faça isso não. Preste atenção que Deus está te orientando e obedece, para você se dar bem. Glória a Deus, porque a pessoa acaba se perdendo no meio do caminho quando ela não ouve mais. Então ele está falando aqui, vamos lá. Lá no Mateus. Lá no Mateus 10, 14, primeiro a gente vai no 14, depois a gente vai no outro. Vamos lá. Jesus deu esse exemplo aqui para os discípulos. Jesus preparou os discípulos e enviou ele para pregar o Evangelho. Quando um homem ou uma mulher de Deus, foi Deus que preparou
preparou aquela pessoa para pregar. O Moisés, quem preparou quem preparou Moisés foi Deus. Ele chamou Moisés lá naquela sarça. E qual o sinal que Moisés era de Deus? Deus deu sinais a ele. Você vai fazer esse sinal lá no meio do povo. Não tinha nem como dizer que Moisés não era de Deus. Deus usou Moisés para abrir o mar. Você está entendendo? Pastora, mas hoje em dia, a gente não vê esses pastores usados para abrir o mar. Mas também vai abrir o mar para quê? Tem uma necessidade de abrir o mar. Você está fugindo do faraó? Sim ou não? Não, você está fugindo do faraó? Não, nem faraó não existe mar. Você quer que abra o mar? Mas Deus vai ser, o instrumento de Deus vai ser usado para te ajudar, você prosperar, você ser curado, você está entendendo? Esses sinais servirão de crer. O meu nome expulsarão os demônios, porão a mão sobre os enfermos e os curarão, e outras coisas mais, entendeu? Então, um pastor usado na igreja, essas coisas, vai expulsar os espíritos de enfermidade, expulsar os demônios da vida da pessoa, orar por você, para você se dar bem na vida. Então, ensinar de Cristo hoje é esse, entendeu? Não é, eu quero uma coisa grande, você quer uma coisa grande, você vai ver Deus, entendeu? É uma coisa muito grande, entendeu? E Deus, no mínimo detalhe que Ele faz na sua vida, você está vendo Deus, você está respirando, você tem perna, você tem braço, você tem uma casinha para você dormir, você tem uma comidinha para você comer. Pastor, mas é ovo? Mas tem. Aquela pessoa não tem nada. Sim ou não? Sua família está aí viva, com saúde, você não está vendo Deus, não? Não está vendo uma coisa grande na sua vida, não? Você não está passando fome, está meditando. Então você está vendo Deus. Glória a Deus. Então o que acontece? Ele enviou os discípulos. E olha o que ele falou para os discípulos. Olha só. Ele disse assim, vamos pegar do 12 para a gente entender. E quando entrares em alguma casa, saudai-a, né? E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para nós a nossa paz. Agora olha o que ele diz, E se ninguém vos receber, e nem escutar as vossas palavras. Vamos dar uma paradinha aqui. Deus enviou os discípulos para pregar o Evangelho. E Ele está falando, se ninguém ouvir vocês, você quando não ouve um homem, uma mulher de Deus que está sendo usada por Deus, você não está ouvindo Jesus. Porque Jesus está falando através daquela pessoa. Você entendeu? Por que Deus fez tanta questão e até abriu o coração de Lídia para que a Lídia ouvisse o Paulo? A Bíblia diz isso, que Deus abriu o coração de Lídia para que Lídia, para que ela viesse a ouvir, a estar atenta, né, às palavras que Paulo dizia. Por que Deus fazia tanta questão que a Lídia ouvisse o Paulo? E quando a Lídia ouviu o Paulo, a história dela mudou, a família dela toda foi salva. Por quê? Porque Deus estava usando o Paulo. Sim ou não? Por que o Pedro falou para Ananias e Safira? Por que eles morreram quando mentiram para o Pedro? Porque Deus estava no Pedro. Por isso que Deus falou, você não mentiu para o homem. Vocês mentiram com o Espírito Santo de Deus. E quem estava orando lá em Pedro era Deus. Então, quando a gente deixa de ouvir, a gente não dá muita bola. O pastor falou, glória a Deus. Mas aí você está desprezando o que Deus está falando. Se você desprezar a palavra de Deus, daqui a pouco começa a embolar. Estava indo tudo bem, mas estava indo tudo bem, por que não está indo mais? Porque você saiu, você não está ouvindo mais, você não está obedecendo mais, você está orando mais, aí as coisas vão acontecendo. Glória a Deus. Mas eu estou indo na igreja. Você está indo na igreja, mas não está mais na palavra. A gente tem que permanecer na videira. Entendeu? Da igreja, tem um monte de gente. Eu já vi gente dentro da igreja fazer cada coisa. Infelizmente, hoje em dia,
Não estou generalizando, não. Não estou falando que aqui é mais santo do que qualquer lugar. Mas tem lugar que a pessoa está dentro da igreja, mas se deixar ela mata mesmo. Ela não está na palavra. Não viu aquele vídeo que o pastor postou do menino que se batizou? Estava fazendo uma homenagem a ele dentro da igreja, depois foi lá esfaqueou com ele. Disse que foi Deus que mandou. O rapaz estava dentro da igreja. Ele estava na igreja, mas ele não estava na palavra. Ele estava vazio. Uma pessoa fazer isso, ela estava vazia de Jesus. Ela não tinha Jesus. Uma pessoa que tem Jesus não vai fazer um troço desse. Está entendendo? Então não é estar na igreja, a gente tem que estar naquilo que Deus está falando, para dar certo. Então ele está dizendo aqui, ó. E se ninguém o receber, e nem escutar as vossas palavras, saindo daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. E em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos ficou para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade ou aquela pessoa. Não é só a cidade, não, aquela cidade generalizou, com um montão de gente, ou aquela pessoa que não ouviu. Ele está dizendo que vai ter mais, haverá menos rigor para Sodoma. E olha que Sodoma e Gomorra foi uma cidade que Deus destruiu a fogo, que era abominável aos olhos do Senhor. Você está entendendo? Tão sério que é quando a gente despreza a palavra de Deus, o verbo. Porque quando a gente despreza o verbo, a gente está desprezando Jesus. Sim ou não? Hã? Aí o demônio ataca, porque ele só veio para roubar, matar e destruir. E tudo aquilo que Deus está falando que a gente tem que se acertar, preste atenção. Tem coisa que Deus já tocou no seu coração, já falou para você acertar na sua vida, e você não se acerta, você fica deixando para depois. Sabe o que é negócio de ficar chutando a bola para frente? Depois eu vou, depois eu faço, depois eu vou. Isso aí, Deus está dando tempo, né, misericordioso para você se acertar com ele. Se você não se acertar, o diabo vai atacar a sua vida. Porque Deus já te falou. Então, quando é mais ou menos assim, deixa eu te explicar. Quando nós não sabemos a verdade, nós estamos inocentes, pessoal. Então você, entendeu? Deus te dá chance. Mas depois que você conhece a verdade, Deus já usou o pastor para falar uma vez, já usou duas vezes, você insiste em não fazer o troço certo. Aí é uma insistência no erro. Aquilo que Deus está falando para você mudar, você consertar na sua vida, você precisa pedir força a Deus e consertar. Você está entendendo? Se não 10 anos que você demorar para fazer, 10 anos você está no pecado. Você sabe que é errado e não conserta. Sim ou não? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então, às vezes tem coisas que você vai deixando para frente. Depois que eu tiver mais condições, eu vou fazer. E o diabo está te enganando. Isso aí é para prender você no pecado. Daqui a pouco as coisas começam a dar errado, ou não dá certo, ou não sai como você queria. Entendeu? Então, tudo que Deus está falando conserta, vamos lutar para consertar. Vamos pedir força a Deus para consertar. Glória a Deus. Então, ele está falando aqui, ó, lá no livro de... Aí a gente vai pular. Vamos lá para o livro de... Isso aqui Jesus, quando enviou o discípulo, quando ele enviou o pregador, pastor, pastora, ele já falou com eles como é que vai ser. Então, ele estava falando lá, ó, no versículo 19. Acharam aí? Olha o que está escrito aí no versículo 19, ó. Mas quando nos entregar, não vos dê cuidado como o que haver de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haver de dizer. Porque não sois vós que falará, mas é o Espírito do vosso Pai que fala em vós. Ele está falando, não é vocês que vão falar. Quem vai falar é Deus através de vocês. Assim é o pregador, não é o pregador que está falando, é Deus através daquele pregador. Se eu não ouço, eu estou perdida, porque eu não estou ouvindo Deus. Entendeu? E pode ser uma coisinha, pastor, tem uma coisinha
consertei, mas essa coisinha vai ser a pena do teu sapato. Por quê? Porque pecado você não pode ter nenhum. É mais ou menos assim, pega uma bexiga daquela grande, pega aquela bexiga de festa, dá um furinho naquela bexiga, um furinho assim pequenininho, aquela agulha fininha, e deixa lá você ver só. Pastor, mas foi só um furinho, mas vai amanhecer buchinho. Acabou. É um pecadinho, mas só que se você não consertar, aquilo aí está te atrapalhando, porque não deixa de ser um pecado. Lembra do povo de Israel, quando perdeu a batalha? E o Caleb derrubou? Era um povo enorme, mas só por causa do Caleb. O Caleb não é. Como é o nome dele? Aquele lá que pegou lá as capas babilônicas. Acã, fez Caleb. O Caleb. O Acã, só por causa do Acã, o povo perdeu a batalha. É mais ou menos assim, a família toda paga por causa daquele pecadinho pequenininho que você ainda não consertou. Entendeu? A família toda perde a batalha por causa de uma coisinha pequena. Então, o Acã, ele pegou lá umas capinhas babilônicas, escondeu lá um bobinho. E ao bobo, ele traz uma maldição para a vida da pessoa. Está escrito lá. O próprio Deus falou assim, anátema entre vós. O que é anátema, pessoal? Maldição. Tinha uma maldição por causa de um homem. Então, tinha que ser consertado aquilo ali, porque Deus, sabe o que Deus falou? Eu não vou estar mais no meio de vocês, enquanto vocês não tirar o anátema. E aí? Já pensou? Deus não poder ficar comigo enquanto eu não tirar aquele erro? Tinha que ser consertado aquilo ali, porque os nossos pecados fazem uma separação entre vós e Deus. Então tiveram que tirar o anátema para Deus voltar a andar junto com eles e eles ganhar a batalha. Porque o que fazia eles ganhar a batalha era Deus. Deus se retirou por causa do anátema e o que aconteceu? Eles começaram a perder a batalha. Você entendeu? Quem faz a gente vencer Deus? É Deus. Então a gente tem que andar na obediência, não tem para onde correr. Mas é uma coisinha de nada, mas uma coisinha de nada. Um só pecador destrói muitos bens. Só por causa do Jonas, o Jonas estava em pecado, ia morrer todo mundo naquele barco. Por causa de uma coisinha que ele não fez. Ele era homem de Deus? Era, só que uma coisinha que ele não fez. Ele era para ter ido para Nínive e não foi. Só isso. Já foi suficiente o navio lá quase afundar, para que o peixe engolisse o Jonas. Jonas ficasse 3 dias dentro da barriga do peixe, fosse vomitado na praia, tudo isso por causa de uma coisinha. Ele não foi para Nínive. Entendeu? Então você tem que procurar na sua vida. Poxa, onde eu estou falhando? Isso aqui, poxa, Deus já falou, Deus já usou o pastor para avisar, estou insistindo nesse erro. Eu tenho que parar com isso. Você tem uma posição sua com Deus. Deus quer abençoar? Quer, mas tem que tirar o pecado do meio. Igual ele falou lá, tira o anátema. E você sabe o que está acontecendo. Deus te deu uma unção. Você sabe o que é que Deus está falando. Você tem uma unção que cobra você. Como o meu pastor falou hoje, é a voz secreta da alma. Entendeu? Essa voz fica cobrando você. Olha, você não fez isso. Olha, o tempo está passando, você não fez. Se você quer fazer, não fez. Fica aquela cobrança dentro de você. Sabe o que é isso? O Espírito Santo está cobrando de você uma posição. Está cobrando de você obediência. Vocês vão embora. Como você vai resolver isso? Entendeu? Ele quer te abençoar, mas você tem que tomar uma decisão. Olha o que está escrito aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Porque ele está achando uma brecha. Sei por que isso não sai da minha vida. Não, você não consertou ainda com Deus. Então, ele está ali, é uma brecha que você tem. Você tem que tampar todas as brechas. A palavra de Deus diz o seguinte: não dê lugar ao diabo. Você tem que tampar as brechinhas. Sim ou não? É igual uma piscina. Eu já tive piscina que estava um buraquinho vazando. Se eu quisesse tomar banho de piscina, não, eu ia ter que dar um jeito naquilo ali. Eu peguei uma cola, um troço lá, um pneu de carro, um pneu de bicicleta,
Eu tenho um pneu ali que eu botei no carro a primeira vez, enchi, botei no carro, o pneu arriou. Aí eu botava, eu ia lá, enchia o pneu, botava no carro e arriei. Assim, não ficava, mas não ficava meio murchinho. Aí eu tirei ele, estava na mala do carro. Aí outro dia eu passei lá numa borracharia, lá perto daquele do rapaz, fui lá levar um carro desse, aí aproveitei e passei numa borracharia que tem ali perto, lá perto da oficina dele. Aí o rapaz foi lá ver e tal, falou assim, olha, esse pneu estava arriando, porque estava bem aquele pininho, teve que trocar, estava ressecado. Você está vendo? Aqui por dentro estava tudo ressecado, estava vazando por aqui e naquela coisinha dele do lado. Aí ele foi lá, botou na máquina lá, mexeu, trocou o pino, trocou tudo, encheu o pneu tá bom. Porque ele se ia adiantar ficar enchendo aquele pneu toda vez, não fala. Não ia, vai, porque o problema está ali. Da mesma coisa é na nossa vida. Se o diabo não sai, tem alguma coisa errada, uma brecha. Uma coisa que eu estou. Depois eu faço, depois eu resolvo. Deus está te cobrando, você não vai. Então, já vai continuar uma porta que está aberta. Entendeu? Aquilo ali era uma porta que estava vazando ar. Não ia adiantar ficar perdendo Deus e ficar enchendo. Eu preciso resolver. Glória a Deus, assim, bicicleta, com câmera de ar furada, você enche a bicicleta aqui, porque eu chegaria no mercado, o pneu está vazio. Se chegar no mercado, se chegar no mercado, você vai ali, enche, vai daqui, lá vai nada, dá o pneu vazio. O problema está. Tem que resolver o problema, tem que tampar aquele furo. A mesma coisa na nossa vida. Mas por que o diabo vira e mexe, está perturbando a minha vida? Mas alguma coisa, ele está achando um lugar em algum lugar. Entendeu? Deus já falou com você. A palavra que diz que tem a unção do santo. A tua mente, o teu interior, a tua consciência te cobra isso. E aí, você vai resolver e falar, depois, entendeu? Aí Deus não, mas daqui a pouco, já passou um ano, já passou dois, e aí você vai indo, e perdendo as bênçãos, porque Deus não pode abençoar mais. Abençoou até aqui, mas não pode abençoar mais, porque eu não estou atendendo a voz de Deus para consertar o que está errado. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó. 1 Coríntios 5, 6. Ó, presta bem atenção no que está escrito aqui, ó. Não é boa a vossa jactância, não é isso? Não sabeis, ó, presta bem atenção, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Vamos dar uma paradinha aqui. Ele está falando um pouquinho de fermento, você bota assim, faz levedar toda a massa. Não cresce. Você entendeu? Pastor, o que significa isso? Um pecadinho que você tem na sua vida, aquilo ali cresce. Vai atrapalhando a sua vida. Um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Às vezes você é uma pessoa muito boa, uma pessoa de Deus. Só que uma coisinha que você não conserta está estragando o resto que você faz de certo, entendeu? Uma coisinha que você faz de errado está estragando tudo que você está fazendo certo. Porque pecado, às vezes a gente não entende. Tem gente que vem para a igreja, a pessoa não compreende a palavra de Deus. Quando Jesus diz assim, na palavra dele, se você for fiel e confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar e purificar as tuas iniquidades. Isso não é uma carta branca para você ficar no pecado. Se caso você pecar, sem querer, eu dei um vacilinho e pequei, aí eu vou usar isso. Mas não é normal um cristão viver no pecado. Isso não é. Você morre em pecado, para onde você vai? A Bíblia fala isso. A pessoa que morre no pecado, se você morreu hoje, agora, se morreu no pecado, segue esse juízo, irmão. Você pode ser uma pessoa batizada no
pecando, mas você vai acabar descendo para o hábito. Você morreu, no ato da sua morte, você estava no pecado. Você estava o quê? O pecado faz o quê? Uma separação entre nós e Deus. Então você morreu separado de Deus. Para onde você vai? Entendeu? Então tem coisas que o cristão confunde. Você pecar sem querer Jesus te perdoar, porque você viver no pecado, você tem um pecado que você não conserta. Aí não. O cristão não pode ter pecado que ele não conserta, ele tem que estar se consertando. Se sem querer ele falhar, ele vai pedir perdão a Deus, mas não é normal o cristão viver no pecado. O cristão tem que viver longe do pecado, viver em santidade, em temor, não no pecado. Aí, mas eu falei, sem querer eu errei, falei negócio, tudo bem, Deus vai te perdoar, você vai lá, mas só que você tem que sair dele. Sim ou não? Vocês estão entendendo uma coisa? Cristão não é normal você viver no pecado, não. Se você errar, você tem um advogado, mas é por isso que ele está falando lá na primeira epístola de João, ele está falando assim, filhinhos, não, esse seria, não pequei, então você não pecar. Entendeu? Mas se você pecar, você tem um advogado com o Pai. Então não é para você viver no pecado. Entendeu? Então o que acontece? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Às vezes você é uma pessoa muito boa, uma pessoa assim de Deus. Você faz as coisas tudo certinho, mas um erro que você tem está estragando todo o resto. Você está entendendo? Um pecado que estiver na sua vida vai estragar tudo que você faz de bom. Tudo que você está obedecendo a Deus, um pouco de fermento leveda toda a massa. Tem que tirar isso. Sim ou não, pessoal? O Jó, ele não era um homem íntegro e fiel? Sim ou não? Não desviava-se do mal? Só que olha o que é o medo, o receio. Deus disse, não tema, né? Só por causa disso, só o que o diabo fez na vida dele. Porque ele era um homem íntegro e fiel, mas ele tinha um probleminha que ele não confiava em Deus de todo o coração. Tinha medo, tinha receio. Só essa porta, o diabo entrou, acabou com os 10 filhos de Jó, porque ele ataca primeiro os filhos, a família. Você é uma porta, ele vai atacar você por último. Primeiro ele vai querer destruir a família. Ele matou os 10 filhos de Jó, acabou com a prosperidade de Jó, entrou na mulher de Jó. A mulher estava já endemoniada, já, mandando pela ele, vai reter a tua sinceridade até quando acaba a ofensa e tal. Entendeu? Sim ou não? Então, uma coisinha na vida de Jó levou aquilo tudo. Uma coisinha na vida de Jonas levou aquilo que aconteceu tudo na vida de Jonas. Então, pessoal, a gente não deve achar que é normal isso, não é? Se tem uma coisa para consertar, conserta logo, enquanto é tempo. Acaba com isso, fecha a porta do diabo. Olha, por aqui você não vai entrar mais, acabou. Glória a Deus. Então, ele está falando aqui, um pouco de fermento faz levedar toda a massa. É isso que eu estou te falando. Olha, aquele errinho ali estraga tudo que você já fez bom. Você tem um livro de bagulho, aqui tem uma batata no devoramento. Pode ser isso. Se não tiver dentro daquele potinho de diesel, então, pessoal, o que acontece? Ele está falando assim, vamos lá. Alipai-os, pois, não é bom que eu possa dizer. Não sabeis que o fermento faz, um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alipai-os, pois, o fermento velho. Não é isso? Aquilo que você fazia lá atrás, posso estar errado, vamos parar com isso. Alipai-os do fermento velho para que seja uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo é a vossa Páscoa, que foi sacrificado
sacrificaram por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com o pisagem da sinceridade e da verdade. Glória a Deus. Então, ele está falando isso aqui. Aí ele está dizendo, já por cartas vos tenho escrito que não vos associeis e prostituem, né? Isso não quer dizer absolutamente que levasse deste mundo, dos avarentos, roubadores, idólatras. Então seria necessário sair do mundo, mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que dizendo ser irmão, ou devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como esse, nem ainda tal começo, porque às vezes você está sentado na igreja e Deus está te ensinando uma coisa. Deus está ensinando você uma coisa aqui na palavra, você sai daqui, você vai... Não, porque o Bernardinho também já está 20 anos na igreja, ele vai me dizer que não é bem assim, que tal, e aí você está saindo da palavra. Deus me diz você desse jeito. Gente, presta bem atenção, eu estou 13 anos com Jesus, que aquilo que o pastor Mota prega para mim é aquilo ali que conta. Não adianta vir outra pessoa, não, pastora, mas não é bem assim, não. Já veio tanta pessoa que me dá conselho. Ah, mas a senhora tinha que servir a Santa Ceia aqui com vinho, com álcool. Entendeu? Aí depois veio outra pessoa aqui, não, pastor, mas a senhora não precisa ouvir a palavra, a senhora já é pastora. Então não dá muito conselho errado. Não, mas a senhora não precisa devolver dízimo. Dízimo é coisa do Antigo Testamento, não sei o que, não. Nada faz a minha cabeça. Eu vou ficar com Jesus que me libertou, que mudou a minha história. Entendeu? Você sai daqui, você fica ouvindo A ou B. Não, mas quem disse lá na igreja? Não, mas também não é assim, não, que não sei o que. Cuidado com isso. O apóstolo Paulo diz que ainda se um anjo do céu, ou até eles mesmos, vir pregar o evangelho que não é o certo, seja anátema. Não recebais, porque é anátema. Você tem que ser uma pessoa firme. Você é uma pessoa, qualquer pessoa para a cabeça, meia hora de abusando alguém ali, perverte você. Entendeu? Então você é mesmo, né? Tem razão. Está escrito, ele usa a Bíblia. Ele usa argumentos da Bíblia. Porque o diabo usou a palavra, gente, para tentar corromper Jesus, sim ou não? Está escrito que aos seus anjos dará ordem a seu respeito. Está escrito isso na palavra? Tá, mas é do diabo. Você tem que ter cuidado, a pessoa vai querer pregar para você, porque como você estava na vida no fundo do poço, você estava cheio de problema, as coisas não estavam legais para você, por que não veio ninguém pregar para você? Agora você está no caminho certo, Deus está querendo te abençoar, e vem um montão de gente querer pregar para você, tudo errado. Entendeu? Quer dizer, se um diabo, demônio tentando desviar você do caminho certo, você tem que ter cuidado. Você veio para a igreja, Deus já operou milagre na sua vida naquele lugar, Deus já usou o pastor na sua vida naquele lugar, agora aquele evangelho está errado, não está mais certo, está certo é o que o outro está ensinando. Está certo isso? Está nada, Deus me livre, eu não caio nessa. Vamos lá para o pastor Mota, lá que eu fui liberto da bebida, lá que eu fui liberto do cigarro, das drogas, lá que a minha família foi salva, lá que meu casamento foi restaurado, lá que eu fui batizada com o Espírito Santo. Aí agora eu vou deixar outra pessoa vir aqui fazer minha cabeça, que o pastor Mota vai ensinar, está errado. Aí vem uma outra pessoa aqui, com a Bíblia na mão, não, mas deixa eu te mostrar aqui, tá vendo aqui, ó? Aí eu, rapaz, eu nem sabia que lá estava errado, mas irmão, lá eu vi o poder de Deus. Não é só palavra não, entendeu? Liberta, Jesus operou na minha vida, então eu não vou errar o caminho. Cada um com sua opinião, mas a pessoa acha que diz uma coisa antiga, o problema é dela, mas eu comecei a dizimar e minha vida mudou, vou continuar dizimando, o problema é deles, o que eles acham? Eu
Eu vou ficar porque eu sou ensinada pelo meu pastor. Que ele é o anjo da igreja onde eu congrego. Sim ou não? O pastor, ele é o anjo da igreja. A Bíblia diz lá no Apocalipse. Acabei de te mostrar aqui, né? Não sois vós que falará. Deus está usando o meu pastor. Então, eu não vou sair porque eu estou sendo bem ensinada para ir com uma furada. Aí eu caio aí na pior. Daqui a pouco eu estou toda esmiguelada de novo. Aí os pregadores sumem todo mundo. Eu fundo do poço de novo, arruinada de novo. Você está entendendo? Aí eu vou lembrar, poxa, estava bem. E fui na cabeça de quem eu tenho que ter cuidado. Ele está falando aqui, ó, não é você ter cuidado, não é com as pobadores, beberrão, as pessoas do mundo, não. Isso daí você já sabe que está no erro. Cuidado com os falsos irmãos. Aqueles que vêm com a Bíblia, ele fala em língua para você, o diabo está usando a pessoa. Vigiar. Ele está dizendo aqui, ó. Porque, não. Ele está dizendo aqui, ó. Mas, agora eu vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmãos, não é isso? For devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubadores, com o tal, nem ainda comais, porque tem eu julgar também os que estão de fora. Não julgais vós que estão de dentro, mas Deus julgou os que estão de fora e tirai dentre nós esse livro. Você está entendendo? Sim ou não? Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Às vezes você vai na cabeça da pessoa que a pessoa não está com Deus, daqui a pouco está você desmoronando a sua vida. Gente, é sério. Um dia desse eu veio uma pessoa conversar comigo. Não, pastora, porque eu sou da igreja X, não sei o quê, que sou evangélica, a gente que é evangélica, não sei o que, cara, não te falar não. Eu olhei assim para ele assim, Jesus, quer misericórdia desse homem. Não me mente é uma coisa, não tem nada a ver com Deus. Eu olhei para ele porque você tem uma unção que fala com você. Eu olhei para ele e falei, Jesus, esse cara está mentindo. Ele estava até mentindo com uma outra pessoa, no caso, uma outra pessoa que é daqui da igreja. Eu falei, meu Deus, está mentindo, está enganando o fulano. Aí eu não falei nada, eu fui para casa e eu orei a Deus. Falei, Senhor, mostra a verdade dessa pessoa, que é o membro da igreja. E essa pessoa não é de Deus, está enganando ela. É um espírito ali. Gente, foi eu falar isso quando foi uma semana. Durante a semana, a pessoa chegou aqui na igreja, pastor. Então, o que acontece? Ela chegou aqui na igreja, pastor, para eu conversar com você. Foi aquele dia que eu vim aqui, a senhora. Eu percebi que a senhora estava olhando diferente para a pessoa. Eu percebi que a pastora viu alguma coisa. E eu fui para casa. E olha, eu vou te falar, não. Eu fui pedir uma direção a Deus. Eu fui pedir uma direção a Deus. Eu pedi uma direção a Deus, Deus me mostrou tudo. Aí eu fui pedir ajuda para uma pessoa, a pessoa foi lá, olha, mostrou tudo. A pessoa estava me enganando. Nem te conto o que a pessoa fez que eu tenho para outra pessoa. Considerado uma maldade. E a pessoa disse que era da igreja. Aí ela veio falar comigo, pastor, mas da igreja. Eu falei, não, presta atenção, da igreja é uma coisa, Jesus é outra. Eu somente para eu para casa. A pessoa diz que é de Jesus, como eu estou falando, vai matar um, não mata. Estou cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de ira. Se vê o cara de família, cheio de fome, deixa eu morrer de fome. Desrespeito de cristão. Ele está com 3, 4 pão na mão. Entendeu? Hã? Está com 3, 4 pão na mão. Se o cara estiver morrendo de fome, vai morrer de fome. Coisa séria.
morador de rua, tal, pastor, tal, a pessoa vem me pedir uma coisa, eu, irmão, dinheiro eu não posso te dar. Você quer comer alguma coisa, pega um salgado. Aí uma vez o cara todo sujo, mas todo sujo, um saco de latinha atrás, eu estava até caindo a mim esses dias. Poxa, moço, eu estou cheio de fome, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Eu falei, dinheiro eu não posso te dar, não, eu só vou pagar qualquer coisa para mim, cheio de fome, vários dias sem comer. Aí eu olhei assim para frente, assim, tinha um restaurante, eu fui lá com ele, aí o rapaz foi lá, tinha lá, no cardápio, eu fui lá, paguei o almoço, eu também não fiquei lá falando no ouvido dele, não, entendeu? Aí você paga o troço, você quer dar sermão do cara, meu irmão, você fez porque Jesus tocou no seu coração, tá bom, eu te abençoando, tchau, a honra e a glória é de Deus. A pessoa fica procurando ser elogiada, né? Paga um prato de comida, tira uma selfie aqui. Aí bota lá, olha gente, isso que é evangelho, ó. O cara tá amor de fome, passei aqui, ó. Gente, pelo amor de Deus, precisa isso. Está fazendo. Você está fazendo que você é uma pessoa de Deus, que a sua mãe faz, a outra não precisa saber. Eu só estou falando assim como um exemplo. Entendeu? Mas eu cansei de fazer isso. Aí fui lá, assim, olha, deu tanto, tá? Não servia, tá? Paguei, abençoei, embora, deixei ele sentadinho mais para o almoço dele. Você está entendendo? A pessoa fala, eu sou de Deus, os caras caem, tem delas no posto, morrem de fome, isso não está no sol. A não ser se você não tiver. Se você não tiver também, não adianta. Você não vai roubar para poder pagar o troço, senão você vai fazer um bem e vai fazer um mal. Você vai assaltar, você vai estar pecando. Mas se você pode, não custa nada, gente. Dinheiro não é um conselho que você dá, não. A pessoa pode pegar o dinheiro ali, chegar ali na frente e comprar uma droga com o seu dinheiro, entendeu? Uma cachaça. Mas você ia ali pagar um saudável. Não come, gente, eu já cansei de fazer isso várias vezes. Várias vezes. Outro lugar eu estava assim sentado, minha pessoa toda suja, toda cheia de fome e tal. Água, pessoa cheia de sede. Uma vez eu estava lá em Nova Iguaçu, tinha ido no mercado. Aí eu estava esperando do lado de fora. Eu comprei uma garrafa de água geladinha. Estava calor e eu ia beber a água. Só que passou um moço perto de mim, eu todo sujo, eu sou morador de rua também. Aí falou assim, senhora, a senhora não está por aqui no mercado com bebedouro, não? É difícil achar um bebedouro na rua. Não é? É difícil achar. É bebedouro, não sei não. Onde que eu tinha ido a primeira vez no mercado, poxa, contei tudo está no bebedouro. Eu fiz, toma isso, segura essa água aqui. Ele, que isso, senhora? Sério? Eu falei, sério. Sério mesmo? Sério, toma água. Vai. Aí ele foi lá, poxa, obrigado. Você já esteve na rua? Cheio de sede, sem centavo para comprar uma água. Já aconteceu isso com você? Só crente, você ficar, poxa, se tivesse um bebedouro aqui, você vê os outros beber água, você não tem centavo. Mas já aconteceu isso comigo. Eu olhei para o cara e falei, Jesus, o cara está leva, mandando dar no bebedouro para beber água. Eu estou sem dinheiro, eu peguei de água. Falei, esse é o todo satisfeito. Fui lá, comprei outra água, bebi minha água. Gente, a água, então, já aconteceu isso várias vezes. Aqui perto da autoescola também, veio uma loja, uma garrafa de água na mão. Eu estou vendo a carruagem de R$18. Aí a menina, poxa, ela falou assim, vi aquela água na mão da menina, minha boca chudava, porque queria tomar uma água geladinha. Será se ela tinha água? Sei lá, eu veio para comprar água. Aí eu escutei e fiquei quieta. Eu fui lá na loja do lado onde eu estava, peguei uma água e levei para ela. Aí ela, que isso, senhora? Que isso? Não precisava não, só comentei. Eu falei, não pode ficar calma. Ela, sério? Eu falei, sério. Poxa, obrigada. Eu fiquei toda feliz. Eu ia embora. Entendeu? Doce. Até doce eu fiz. Doce eu fiz isso aqui no caixa, nesse mercado aqui. A menina não está mais aí, não. Eu comprei um doce de amendoim para a Natasha. Natasha agora, quiser dar presente a ela, gente, Natasha gosta de doce de amendoim. Eu comprei um doce de amendoim, porque alguém quiser te dar um doce, já sabe, minha filha, recebe isso.
sair do caixa. Aí a mulher, poxa. Aí a menina do caixa, poxa, eu vi esse doce, não é bom que chão d'água. Eu gosto de doce de amendoim também. Falei, passei no carro e fui embora. Aí eu voltei lá na padaria e comprei um doce. Aí ela já estava passando outro pessoal no caixa, né? Eu peguei e botei assim em cima, assim, ó. Depois desse com a mão, aí é pra você, ela. Que isso? Sério? Que não, colega, não precisava, que isso? Só estava comentando, toma doce. E, mano, aquela menina ficou tão minha amiga por causa do doce. Toda vez que ela bebia no mercado, e aí, como é que você tá? Como é que tá a família? Ela ficou muito minha amiga. Então, gente, a gente tem que ser pessoas de Deus. Entendeu? Aí a pessoa fala que é de Jesus. Ela está morrendo de sede ali, está bebendo sua água na frente do carro. Você pode pagar uma garrafinha d'água, vocês viram, calor tremendo. Faça com o próximo aquilo que você gostaria que fizesse com você. Eu já estou muito humilhada, gente, por isso que eu sei como é que é o negócio. Por isso que eu não faço isso com ninguém. Sim ou não? Uma vez eu estava trabalhando no restaurante lá em Petrópolis, aí a mulher dona do restaurante de manhã, né, eu tinha ido para trabalhar, eu não tinha tomado café antes de ir para lá. Estava passando sufoco naquela época, eu estava trabalhando lá para juntar dinheiro, meu marido trabalhava no mercado, perto do restaurante, a gente estava juntando dinheiro para voltar para o Rio. Eu estava morando lá, mas eu não estava muito legal lá, meu marido. E eu não tinha tomado café. E a mulher dona do restaurante chegou lá de manhã e ela comprou um pão doce desse tamanho. O pão doce de lá é bonito. Gente, pensa no pão doce de lá. Fez pão doce cheio de goiabada, cheio de fruta, uva, mas não sei o quê. E eu cheio de fome. E ela lá, a outra funcionária de lá, era parente dela. Estava eu, ela e essa menina, que acho que era a cunhada dela. Gente, eles se juntaram lá com o marido dela, a cunhada dela, fizeram café com leite, eles tomaram café na minha frente, mas me ofereceram um pedacinho de pão doce. Fiquei com a boca cheia d'água. Eu não tomei café. Eu pensando, eu vou dar um pão doce. Eu não tinha dinheiro para comprar pão doce. Aí depois, quando entrou um dinheirinho, eu fui comprar um pão doce bem bonito. A mulher comeu na minha boca. Pão doce desse tamanho, todo mundo comendo café com leite, não oferecendo um pedacinho. Já trabalhei naquela senhora, eu e o colega, a gente trabalhava aqui, ó. A senhora falou para a gente que estava bebendo muita água toda hora, a gente quer mais fazer de casa. Que isso? Aí! Caraca! Poxa! A senhora e a gente fazendo aqui, perto do posto dele aqui. Aí os pisos acabou, aí o pedreiro que o colega meu pegou e falou: não pode ter mais dinheiro na chave do buscar um piso, não. Aí foi eu dirigindo o carro, ele do meu lado e ela atrás que não tinha 3 caixas de piso no meu carro. Nem combustível não botou. Caraca! Olha só! É coisa séria! Água, hein? Água é uma coisa que você não se deve. E outra coisa, já aconteceu isso comigo também. A gente não guarda raiva nem mágoa, vai ter coisa que a gente nunca mais esquece. Eu vim lá do bairro Botafogo, grávida da Yasmin, barrigão. Acho que eu estava com 6 meses de gravidez. No sol quente, eu vim andando. Eu estava procurando casa ali na Mundilema. Eu vim de lá, eu estava morando nela, a gente morava lá. E vim procurar uma casa no Mundilema. Aí eu passei ali perto do Pastor Mota, ali tem um barzinho, perto do Pastor Mota, né? Eu não quero abrir lá não, barzinho antigo. E eu cheio de sede, eu não tinha R$1 para comprar água. Eu grávida, com barrigão, eu passei ali para pedir água à mulher. Poxa senhora, não tem sol quente, barrigão. Eu pedi um copo com água, eu acredito que ela me negou água. Não tem água não, é água para comprar, é tanto. Ela me negou um copo d'água, um barrigão. Eu falei, Deus, a mulher só não pegar um copo d'água. Não, ela falou que não tinha gelado. Não, mas pode ser da torneira dele. Não. Mas não tem para vender. Então, eu andando nela, cheio de sede, com barrigão.
Tem gente que faz as coisas. Eu já perdoei ela já, mas o negócio é esquisito. Entendeu? E a gente que passa por essas coisas, a gente aprende a ser ser humano com os outros. Por incrível que pareça, você é de Deus, você vai aprender a ser ser humano. Você já passou, você vai entender o que é. Entendeu? Se falar Jesus, você não vai pagar o mal do mal. Então, às vezes a pessoa diz que é de Deus, eu sou de Deus, mas que ela fala, parece que ela é de Deus. Sim ou não? Às vezes a pessoa fala cada coisa, maldiçoa, joga praga nos outros. A pessoa fala, não, eu sou diácono, eu sou pastor, eu sou não sei o que, não. Você fica até assustado com a pessoa faz. Você olha assim, meu Deus, aí se não fosse. Aí você, vamos supor assim, a pessoa que ainda é um membro, Deus, de repente, Deus está preparando uma obra lá na frente. Você fala assim, meu Deus, eu que sou membro, então eu que devia ser o pastor. Você está entendendo? Eu fosse por assim, eu que devia ser o pastor, eu obedeço mais do que a pessoa. Entendeu? Coisa séria, você se assusta. Você se assusta, o negócio é pesado. Só Jesus. Essa foi para mim, lá você deu um monte. Mas, ó, você é uma pessoa que... Esse boi inteiro é todo para mim. Mas isso aí acontece. A pessoa fala, meu Deus, eu sou só membro, só. Eu já aconteci isso comigo também. Foi isso mesmo? Mas é verdade, eu quando estava lá no Pastor Mota, eu antes de ser pastor, antes de ser obreiro, vinha pessoas querendo me ensinar, não, eu sou pastor, eu só era membro, mas cara, nada a ver. Eu olhava assim, eu podia pregar para a pessoa que era membro. Entendeu? A pessoa pregar tudo errado. Você sabe que aquilo está tudo fora da palavra, que não tem nada a ver com Jesus. A pessoa está lá. E é um orgulho que o diabo põe na pessoa, né? Que a pessoa ela se acha, entendeu? Cara, não tem nada a ver com Jesus. O dia a dia, você convivendo com a pessoa, você está vendo que a pessoa não tem nada a ver com ele. E detalhe, você está tentando distorcer para você ainda. Ela não está satisfeita de ter aprendido errado, ela quer ensinar você errado. E quer que você engula aquilo ali, entendeu? O negócio é você tentar falar diferente, a pessoa às vezes não aceita. Não, mas não é bem assim não, porque eu já fiz doutorado, eu já fiz aquilo, entendeu? Mas cadê? É que nem a palavra de Deus disse, né? Que a dos fariseus, os mestres da lei, que eles queriam ensinar, né? Pregavam santidade, um montão de coisas, mas negavam a eficácia dela. Eles falavam, mas não vivem. Entendeu? Ele disse, esse povo me honra com seus lábios. Os lábios, posso ser uma pessoa, posso ser apóstolo Paulo do meu lado. Posso ter Jesus Cristo do meu lado. Entendeu? Posso falar que eu sou o que quiser. Mas eu tenho que viver a palavra. Não é só eu falar. Falar, entendeu? Diz aí ditado, não palavras o vento leva. Entendeu? Você tem que ser de Jesus. É isso que eu estou falando. Às vezes a pessoa fala cada coisa, mas você que, por exemplo, a pessoa que é um membro normal da igreja, membro, você não tem coragem de uma pessoa comendo ali, cheia de fome, não dividir o troço. E a pessoa vai lá, diz que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, você se deixar que só morre do lado dela. Mas é o cara, ele tem isso, tem aquilo, prega a vida toda. Irmão, tem que viver o verdadeiro evangelho. Glória a Deus, funciona desse jeito. Uma vez uma senhora aqui, ela queria que eu expulsasse um membro aqui da igreja. Ela tinha tido um problema com esse membro e veio para cá. Não, eu vim falar de fulano. E aí? Não, aqui fulano é endemoniada, você não pode deixar o fulano aí, que não sei o que. Eu falei, filho, se ela é endemoniada, ela está no lugar certo. Como assim? Porque a igreja é um lugar de endemoniada, é um lugar para a pessoa vir para ser liberta. Ah, não sei o que eu prefiro, mas na Bíblia está escrito que a gente não deve expulsar ninguém da igreja. Não tem direito de expulsar ninguém da igreja. Ela está vindo aprender a palavra. Admiro muito você, que é pastora, não está vendo ela que ela está com demônio. Não, estou. A igreja é o lugar certo para ela. Não, mas eu duvido se ela não fala mal de mim para você.
para mim não. Ah, mas ela fala de mim para todo mundo. Para mim não fala, porque eu não vou ouvir falar. Nem vou ouvir ela falar mal da senhora, nem a senhora falar mal dela. Entendeu? Eu sou uma pessoa de Deus, eu estou aqui para pregar, para orar, não para ficar ouvindo falar mal do outro. Aí, não sei o que foi que eu falei para ela. Eu falei assim, outra coisa, filho. Jesus, ele veio para os que estão em pecado. Ele disse que veio buscar aqueles que estão perdidos. Aqueles que são convertidos não precisam da igreja, não precisam de Jesus. Então, se ela está endemoniada, ela é pecadora, ela está no lugar certo. Ah, não precisa, a mulher saiu lá no perto dela, achou que ela e o marido dela. O marido dela ficou todo sem graça. E eu falei assim para ela, você não precisa me ensinar a palavra não, porque eu sou evangélica, desde nova eu já conheço a palavra. Eu falei assim, a senhora conhece, agora só falta a senhora viver a palavra. Então a senhora está falando, está fora da palavra. Você quer que expulse uma pessoa da igreja, uma pessoa endemoniada, está fora da palavra. Gente, ela ficou toda sem graça. E o marido dela, vambora, desculpa, senhora, desculpa minha mulher, perdoa. Rapidinho só puxando ela. Você está entendendo? Então não é isso, gente. A pessoa cheia de doutrina, cheia de coisa, e aí está no caminho errado e tenta ensinar a ser errado. Deus me diz, gente, depois que eu entrei lá no Pastor Moto, veio tanta gente pregar para mim. Veio pastores pregar para mim, tentar pregar para outras pessoas. Mas eu aprendi aquela passagem do apóstolo Paulo que diz que nem se um anjo do céu ou nós viemos a pregar o outro evangelho que seja anátema. Por isso que eu estou com Jesus até hoje. Desse caminho eu não saio. É do jeito que eu estou sendo ensinado aqui. Esse evangelho é o que funciona. Glória a Deus. Tem muita gente enganada por aí, dizendo para servir a Deus, mas só no dia do juízo que vai ver que está. Não adianta nem você querer abrir o olho dele, ele não quer ver. E nem o pastor Mota fala, pior cego é aquele que não quer ver. Então a gente vai fazer o quê? Vamos orar. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Falar em orar. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Obrigado pelo abacate, tá, pessoal? Glória. Então uma vitaminazinha de abacate aí. Quer um abacate? Já ganhou já o seu? Ah, que bênção, glória a Deus. O João está feliz com o abacate. Eu falei, obrigado pelo abacate. Ele soltou um sorrisão. Opa, ganhei abacate também. Tá bom, vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós venhamos na tua presença, chorar. Agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou e pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha ajudar essa pessoa em todas as áreas, no casamento, na prosperidade, na família e na realização dos sonhos. Pai, eu estou abençoando, botando cada um deles em tuas mãos. Lembra-te da tua palavra, que o Senhor diz que o Senhor guarda do jardim de Israel. Guarda cada um deles, Pai. Guarda o coração, guarda a fé. Como o apóstolo Paulo disse, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E, Pai, que em nome de Jesus, toda perturbação, toda seta do maligno, tudo aquilo que vem para perturbar, para destruir, o Senhor vem afastar da vida dessas pessoas, dessas famílias. Porque eles têm direito de ter paz, de ter sossego, de viver bem. O Senhor nos chamou para a paz. E eu estou amarrando Satanás e exigindo que saia com todos os seus demônios, com tudo que é seu, exigindo que solte a vida, a saúde, a prosperidade, o casamento, e saia da fé, em nome de Jesus, de cada pessoa, vai embora e não volte mais, em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando cada uma dessas pessoas e declarando todos libertos, curados, livres, em nome de Jesus. Receba também dízimo, ofertas, que são entregues no seu altar, e o Senhor disse que me honrarei. Cubra com o teu manto sagrado, leva todos em paz, em nome de Jesus, e graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus.
Amém? E Deus abençoe todo o pessoal desse, tá? A paz do Senhor para todos, irmãos. Música o quê?